à OAB por ter aceito, né, a nossa proposta de palestra. Eu creio que a temática é interessante para todos nesse momento que nós vivemos, né? Até a pandemia está cessando, mas todos nós fomos migrados para um uso exagerado, né, da tecnologia, né? As lives, as aulas online, então tudo isso requer um comportamento ético também. Eu vou ler o currículo do professor Marcos, né? O professor Marcos, eu escrevi num texto breve, representa para mim muito do melhor, né? Da docência, da filosofia, né? É uma das minhas referências como professor, que eu vou lembrar para sempre, né? O professor Marcos Lorieri, que aceitou o convite de imediato, até fazendo parênteses, né? O professor fez um texto específico para a palestra e mandou o livro, o artigo para a gente aprofundar os assuntos, né? Então, mostra como ele era engajado na arte de ensinar. Licenciado em Filosofia pela USP, doutor em Filosofia da Educação pela PUC São Paulo, foi professor de Filosofia e de Filosofia da Educação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 9 de Julho, São Paulo. Atualmente aposentado, tem livros, por exemplo, Filosofia, Fundamentos e Métodos, pela editora Cortez, e Filosofia na Escola, O Prazer da Reflexão, com Terezinha Rios, editora Moderna. Publicou diversos capítulos de livros e artigos sobre filosofia da educação e ensino de filosofia. Então, passo a palavra ao professor Marcos, novamente agradecendo e desejando as boas-vindas para ele e para todos que entraram na sala. Obrigado. A gente ter amigos é bom, né? Que eles só falam bem da gente, né? O Adriano ficou meu amigo lá na Uninove, ele fez o mestrado lá quando eu estava, agora voltou para lá para fazer o doutorado, né? Você está com a Elaine, né? Isso, professora Elaine. Isso, professora Elaine. Ela passou por uma cirurgia agora, recentemente, né? Então, ela deve demorar um pouquinho para retornar para as aulas. Mas eu vou ter que entrar no dialeto de vocês, aí, os juristas. Todos se comunicam chamando um ou outro de doutor, né? Entre nós, professores, nas escolas, cada um chama o outro assim, ô Zé, ô Bastião, ô Mané, não sei o quê. Pode ser doutor, doutor. Uma vez eu estava em Portugal, num congresso, e aí chegou um professor lá, eles são muito formais, né, na Europa, de modo geral, mas principalmente Portugal, que é bem, eu diria que é bem arcaico, né, nessa situação. E chegou um professor, alguém falou, esse é o nosso querido professor, doutor fulano de tal. Eu falei, o que é isso, né? Não, é que ele fez 2 doutorados. Então, eles fazem questão de colocar, né? Eu acho isso muito estranho, para o meu gosto, né? Quando eu terminei o doutorado, cheguei aqui em casa, eu tinha uma senhora que trabalhava aqui com a gente, ela falou assim, é verdade que o senhor hoje virou doutor? Eu falei, não, virei doutor não, eu fiz um doutorado, mas o senhor agora é doutor, Marcos? Eu falei, pode ser. Então o senhor vai dar consulta? Né? Doutor, na cabeça das pessoas, ou é advogado, ou é engenheiro, ou é médico. Isso tem uma raiz, não sei se você sabe, lá na época de Dom João VI, quando veio a corte para cá, né? Aí os doutores eram realmente médicos, engenheiros e advogados, né? Os juristas. E era um grupo forte da intelectualidade do governo do Brasil, reino, né? Mas, enfim, essas coisas vão passando. Mas é até gostoso, né, chamar. Eu tenho uma neta de 26 anos que é dentista, todo mundo chama ela de doutora, né? Eu olho para ela e falo assim, não acredito. Né? Para mim, ela é a minha neta, a minha netinha, e pronto, né? É assim mesmo que funciona. E a doutora Riva falou aí dos adolescentes, filhos, né? Mas é uma idade linda, maravilhosa. Só que dá um trabalho, né? Dá um monte de obra. Eu tive 2, né? Adolescentes, agora já estão adultos. Mas a orientadora do Adriano, eu não consigo falar doutor Adriano, mas a orientadora do
doutor Adriano. Não, professor Adriano, sim. A professora Elaine, ela é uma especialista em adolescência, tá? Depois pode pedir para ele. Ela tem um livro publicado sobre adolescência, que é muito interessante para ser lido, né? E ela defende os adolescentes, assim, de unhas e dentes, né? E realmente a gente tem que cuidar muito bem deles, porque daqui a pouquinho eles serão os nossos companheiros adultos na vida. É isso que muita gente não percebe, né? A educação tem que cuidar muito bem das crianças e dos jovens, porque eles serão os nossos parceiros de vida. Eu tenho uma filha de 52 anos e um filho de 41, e a educação deles passou por mim, por minha mulher. Lá atrás, eu nunca imaginei que eles seriam meus colegas adultos agora, né? E agora a gente fala de igual para igual. Se eles têm defeitos graves, a culpa é nossa. Se eles não foram bem formados, a culpa é dos adultos que não os ajudaram a se formarem bem, né? Bom, mas isso é uma discussão de educadores, que eu acho que é fundamental. Aliás, o direito, ele tem um aspecto muito importante pedagógico, né? As leis, elas têm uma função pedagógica importante, até de fazer as pessoas entenderem ou procurar fazer que elas entendam que há limites nas condutas humanas. Né? As condutas humanas não têm essa liberdade total, cada um faz o que bem entende, não. Há limitações que são definidas, eu chamo assim, né? Objetivamente nos limites do direito. Agora, os limites das regras de conduta, eles são mais amplos do que as leis. As leis são regras de conduta, mas não dá para cercar no cercadinho ou no cercadão do direito todas as regras de conduta. Seria infernal isso, né? Os advogados, vocês gostam de chamar de operadores do direito, né? Eles não teriam condições de estar lidando com todas as regrinhas de conduta. Falar bom dia, boa tarde, respeitar os mais velhos, não sei o que e tal. Isso é muito complicado, não cabe. O que cabe é um conjunto de regras mais objetivas que tentem dar, está muito na onda hoje, né? Segurança jurídica ao funcionamento da sociedade. E é importantíssimo, é uma área muito importante. O Adriano, você trabalha ainda, né, com a questão do bullying na internet? Sim, sim. Sim. Inclusive, meu tema vai ser no doutorado sobre cyberbullying. Sim. E a OAB tem esse programa de palestras, né, nas escolas para os jovens do ensino médio, para orientá-los tanto para não fazerem bullying, quanto para saberem se defender do bullying internetico. Eu acho isso muito interessante, muito rico e tal. Fiquei muito fascinado com isso. Eu tive, acho que, 3 orientandos advogados, no tempo que eu fiquei na Uninove. Fiquei 17 anos lá, trabalhando no mestrado e doutorado. E gostei muito de trabalhar com eles, né? Um deles parece que voltou agora, que é o Marcel. Está fazendo doutorado, se não me engano, com o Severino, o professor Severino. Bom, mas vamos ao nosso tema, né? Queria agradecer o convite da OAB Santana e o convite especialmente do Adriano. Eu gosto desses convites porque me obrigam a fazer 2 coisas. Primeiro, a ler temas, assuntos que não são muito do meu dia a dia. Esse caso aqui, né? A ética e a tecnologia. A ética, sim, é da minha área de atuação, porque é um campo, uma área de investigação da filosofia, uma área importante. Agora, tecnologia, não. Né? Tecnologia, sou obrigado a ter noções e tal como cidadão, não como especialista. Mas a gente tem que pensar na tecnologia enquanto ela nos afeta para o bem e para o mal.
E quando a gente começa a colocar para o bem e para o mal, a gente cai no campo da ética. A ética trata disso. O bem e o mal no agir humano. Tá? Esse é o foco, né? Então, eu gostei de ser desafiado para esse tema. E eu tenho nos meus arquivos aqui vários textos a respeito. Aí, quando o Adriano me pediu, eu reli vários deles e acabei até descobrindo um livro que eu coloco na bibliografia desse texto provisório que eu mandei para o Adriano. Se você quiser repassar para os participantes esse texto, você pode. Só que ele tem um subtítulo que é assim, né? Texto provisório com vistas a um texto revisado, mais amplo e mais elaborado. É um primeiro ensaio a partir desse convite. E aí eu gostei desse primeiro ensaio, então até propus para o Adriano a gente escrever juntos um artigo mais bem elaborado, mais aprofundado, inclusive incluindo nele, por conta da especialidade do Adriano, aspectos jurídicos relativos à tecnologia, né? Ou às tecnologias. Mas, dentre esses textos, eu recuperei um livro, depois eu passei para o Adriano, e quando eu passei, eu falei que eu não me lembrava direito como é que esse livro tinha chegado aqui no meu computador. Ele não é uma cópia indevida, não, tá? Ele é um livro que está disponível gratuitamente, foi publicado por professores da USP, né? O livro se chama Inteligência Artificial, entre parênteses, está livro eletrônico, avanços e tendências. E tem a observação lá. Esta obra é de acesso aberto. É permitida a reprodução parcial ou total da obra, desde que citada a fonte e a autoria e respeitando a licença Creative Commons, indicada lá. Ou seja, é um livro gratuito para ser acessado pela internet. Eu coloquei aqui com as indicações direitinho na bibliografia. E por que ele é assim? Porque ele foi patrocinado pelo Instituto de Estudos Avançados da USP e também, acho que ele teve patrocínio também da FAPESP. Né? Então, é um livro, no capítulo 3º desse livro, eles tratam realmente de aspectos da ética relacionados à tecnologia, mas especialmente a denominada inteligência artificial. Se vocês escutarem os latidos de um cachorrinho chato aí, é aqui de casa, tá? Não dá para cortar a língua, nem as cordas vocais do bichinho. Esse cachorro é do meu filho. Eu costumo brincar que ele devia se chamar Thor e ter o sobrenome de Mento. Ele é um tormento quando ele late. Né? Mas os animais são importantes na nossa vida. Então, esse livro está aí. Né? Eu coloco também na bibliografia esse manual aqui, que é um calhamaço, tem 730 páginas, dá para ver aí o nome, Manual de Ética. É um livro publicado por professores do Rio Grande do Sul, muito bons, por sinal, e há capítulos maravilhosos aqui sobre ética e tecnologia, ética e direito. No outro livro, no capítulo 4º ou 6º, se não me engano, há dois textos relacionando tecnologias e direito. Né? Por isso que eu passei para o Adriano, né? E ele disse que repassou para vocês. Né? Vale a pena essas coisas, porque a gente está numa época em que as questões relacionadas à tecnologia e principalmente relacionadas à presença e à influência e aos benefícios e aos malefícios da tecnologia nas nossas vidas são questões que estão aí fortes e sendo muito discutidas, muito debatidas, né? É uma coisa terrível, né?
ao mesmo tempo maravilhosa, porque se não fosse a tecnologia, a gente não estava fazendo essa conversa aqui pelo Zoom. É uma tecnologia maravilhosa. Se não fosse essa tecnologia toda, nós não teríamos tido todas essas aulas online durante todo esse tempo da pandemia. Em 2020, até junho de 2020, eu trabalhei online todos os meses, né, com grupos de alunas e alunos da pedagogia e mesmo do mestrado e doutorado em educação. Da graduação, eram grupos de 70, 78, 80 alunas de pedagogia, e a gente conseguia conversar, debater, discutir e fazer andar a programação por conta dessa possibilidade que a gente está vivendo agora aqui nesse momento, né? Então, a tecnologia é algo assim fantástico mesmo. Bom, eu vou seguir aqui o meu roteiro, já são 19. O Adriano tinha me dito que eu teria 1 hora, né? Até 1 hora para fazer uma exposição. E aí a gente abriria para a gente conversar. Tá? Eu vou ver se eu faço em menos tempo, porque meia hora já se foram, né? Porque vai até às 21 horas, não é isso? Essa possibilidade aqui da utilização do Zoom, né? Eu começaria, não vou ler o texto, não, eu vou seguir, mas assim, para eu não me perder muito, porque eu gosto muito de falar, e quando eu começo a falar, as pessoas dormem, mas eu não. Aí vou falando. Tinha um aluno meu que dizia que eu adorava escutar a minha própria voz, de tanto que eu falava, né? É assim mesmo. Bom, o primeiro ponto é o seguinte, o título é esse, né? A ética e a tecnologia. O que é ética? E acho que vale a pena a gente colocar, eu chamei isso no texto de alguns conceitos iniciais. Então, vamos trabalhar primeiro esses 4 conceitos, né? Ética, moral, 2 conceitos. Ciência, tecnologia, outros 2 conceitos, tá? Para depois poder juntar os 4 e a gente tirar algumas conclusões. Muitos autores, muitos textos de ética discutem se ética é diferente de moral, se não é a mesma coisa e tal, né? Assim, um exemplo de confusão reside no que vocês conhecem como códigos de ética. Os códigos de ética das várias profissões. Na verdade, são códigos morais. Por quê? Isso dentro de uma maneira de ver essas 2 palavras, ética e moral. Moral, palavrinha que vem do latim, mores, que significa costumes. No direito, vocês trabalham os costumes como sendo os constituintes daquilo que se chama direito consuetudinário, não é isso? Ou seja, o direito dos costumes. Consuetudo, no latim, é costume. Direito consuetudinário, em português, significa o direito que se organiza, que se codifica a partir dos costumes que são defendidos, amados, às vezes odiados, nas várias sociedades humanas ao longo da história. Agora, há o direito objetivado em leis, regras e tal, chamado direito formal, se não me engano, né? Para vocês, né? Que é o direito que está nos códigos, ou as leis, ou as normas de conduta codificadas. Então, mores, de onde vem a palavra moral, significa costume também no latim. E o que é isso, né? Mores, ou a moral, ela diz respeito ao conjunto de regras ou de normas de como agir de uma sociedade qualquer. Isso é um resuminho de uma definição boa de moral. Moral é um conjunto de regras de como as pessoas devem agir.
e de como não devem agir. Isso é moral. E a ética? A ética, dentro dessa concepção que eu defendo, e muitos autores defendem, ela é reservada, essa palavra ética, para aquele campo da filosofia que se dedica a investigar, a refletir sobre as morais. Porque, objetivamente, ao longo da história humana, e hoje, se a gente olha o panorama do mundo de hoje, geograficamente olhando, cada pedacinho do planeta, onde há uma nação ou um estado, ali você tem morais, ou conjunto de normas, ou conjunto de regras de conduta que aqueles estados, ou nações, ou comunidades adotam para si mesmos, né? Então, são várias morais. E são dois fatos que chamam a atenção para a reflexão, especialmente no campo da filosofia. Primeiro é o fato de existir moral, ou de existir morais. Não existe nenhuma sociedade que não tenha regras ou regulação das condutas das pessoas quando vivem juntas. Basta juntar dois, já começa cada um delimitar regrinhas. Pense, por exemplo, casal de namorados, marido e mulher, ou a pequena comunidadezinha chamada família. Dentro das famílias, você tem regras, você tem costumes, você tem normas. Os pais falam, não, aqui em casa não, né? Desse jeito não. Aí, quando as crianças vão para a escola, especialmente quando são adolescentes, eles têm contato com outros adolescentes, com outros jovens, com outras crianças, e começam a perceber, eu fui diretor de escola do Estado, mais de 20 anos também, eles começam a perceber que certas normas da própria família não são iguais às normas da família do coleguinha deles, principalmente quando eles frequentam a casa dos outros. E aí eles chegam em casa e comentam com o pai e com a mãe. Aí o pai e a mãe, não, lá eles estão errados, nós aqui somos o certo. Quem que é o certo? Quais são as normas corretas? Por que que existe necessidade de normas de conduta para a convivência das pessoas? Esse é o campo da ética. A ética reflete, faz uma reflexão profunda, crítica, ou seja, com critérios, para examinar o fato da existência da moralidade ou da moral, né? E esse outro fato da diferenciação de morais ao longo da história e geograficamente na humanidade. Isso impressiona. Mas, além disso, um pouco mais para cima, a ética se preocupa em perguntar o seguinte: quais são os critérios ou os fundamentos que essas sociedades têm para fazer essas regras de conduta? Quais são as razões a partir das quais as várias sociedades elaboram suas normas de conduta? Baseados em quê? Quando a gente fala baseado em quê, a gente quer o critério. Quais os critérios? Qual o critério que fundamenta essa norma? Por exemplo, não matar. Por que não matar é errado? É certo? E matar é errado. Qual é a razão disso? Aí você vai, pensa, repensa, não sei o que, tal. Aí você chega à conclusão que matar é errado, porque a vida é um bem que diz respeito a todas as pessoas. Todo ser vivo quer continuar vivo. Ele não quer parar de viver. Mesmo ficando velhinho, ele quer continuar. Tudo. Eu costumo dizer que eu cheguei mês que vem eu faço 81. E aí eu quero chegar até os 100. Né? Isso é brincadeira, porque ninguém tem querer nisso, né? A gente vai vivendo e uma hora vai parar de viver. Mas ninguém quer ser parado de viver por alguém que resolveu, por ele mesmo, dizer, olha, você não vai viver mais. Então, o direito de matar não existe. Né? Mas não é um critério tão fácil assim, né?
Há pessoas que acham que matar quem pensa diferente, matar quem age diferente, matar quem faz isso, faz aquilo. Vocês vejam na área de vocês, do pessoal do direito, as longas discussões que existem, os grandes tratados que existem sobre a pena de morte. Né? Não há unanimidade em relação à pena de morte. Nem que ela deve existir, nem que ela não deve existir. Por quê? Porque é muito complicado isso. Ou não roubar. Por que não roubar? Porque roubar é errado e não roubar ele é correto. Aí o grande argumento é isso dá uma segurança da convivência. Se todo mundo se imbui dessa norma de que eu não devo me apropriar daquilo que não é meu e é dos outros, isso vai garantir, e todos se imbuírem disso, isso vai me dar uma garantia razoável de conviver bem, sabendo que, ao menos as pessoas mais próximas de mim, elas não vão se apropriar dos meus bens, sejam grandes ou pequenos. A criança já tem isso nela, né? Esse brinquedo é meu. Ele pegou o meu brinquedo, está errado e tal, né? E depois o outro, ele vai invadir o meu terreno, vai pegar, sei lá, o meu carro, vai pegar o meu dinheiro, vai pegar a minha roupa, e assim por diante. Isso é muito interessante ser discutido com as crianças e com os jovens. Eu fiz N discussões com as crianças e os jovens a respeito dessas regras básicas de conduta, né? Respeitar os mais velhos, ser solidário, não roubar, não matar, não caluniar, não falar mal dos outros, assim por diante, né? Então, a ética é o campo da filosofia que investiga os critérios, os fundamentos da moralidade, né? Ou das regras de conduta. E é muito importante isso. Agora, voltando aos códigos de ética, né? Uma vez me convidaram para ir numa reunião como é que chama isso? Os psicólogos, né? Como é que vocês chamam isso? Tem as associações, tem as organizações, e tem o código de ética da psicologia, código de ética da contabilidade, código de ética da advocacia, assim por diante. E eles estavam reformulando o código de ética dos psicólogos. E aí me pediram para discutir um pouco, né, fundamentos disso, como é que a ética via isso e tal. E eu dizia, olha, a primeira discussão que vocês têm que fazer é ir atrás dos porquês de ter essas regras. Por que o psicólogo, por exemplo, ele tem que garantir o sigilo profissional? O que é também válido para os advogados, né? É válido para os médicos. Não se pode quebrar o sigilo profissional, né? Mas tem exceções. Então, é muito complexo isso. Agora, por que o sigilo? Porque eu não posso extrapolar para certas atitudes em relação ao meu paciente, quando eu sou psicólogo, e o paciente é o meu cliente ali, ou é a pessoa com a qual eu estou lidando. As razões. Isso é o campo da ética, né? Aí eu cito aí uns autores e tal, para falar disso. E nesse campo da ética, ao buscar os fundamentos, um dos critérios, diz respeito àquilo que a gente valora como bom ou valora como não bom. Aí a palavra valora, ela cria uma certa dificuldade. A gente usa muito valoriza. Um imóvel valorizou, aquela mercadoria valorizou, o terreno valorizou. Valorização, de modo geral, diz respeito ao valor econômico, né? Mas essa atitude do ser humano de valorar, ela se chama isso, valoração, né? Valorar significa o quê? Dizer que algo vale positivamente ou que algo não vale positivamente. Talvez a melhor palavra para nos ajudar nisso é a gente pensar
na palavra preferência. O que é preferível? É preferível roubar ou é preferível não roubar? É preferível respeitar os outros ou não é preferível? Por quê? Quando eu coloco dessa maneira, aí eu começo a entender o que significa a valoração. Por isso que a gente fala de valores. A ética, ela procura identificar o que são realmente os valores positivos que fundamentem regras de conduta que garantam esses valores positivos. E quais são os valores negativos, ou seja, aquilo que não deve ser preferido, não deve ser buscado nas ações, nas atitudes, para poder ter a regra de não fazer aquilo, não agir daquela maneira ou daquela outra maneira. Não é? Esse campo mais amplo da valoração, na filosofia, a gente chama de axiologia, com X, axiologia. A axiologia é o campo de reflexão, de estudo, de investigação sobre os valores. E nós temos diversos tipos de valores, são os valores econômicos, que eu falei agora, o valor de uso. Um exemplo para entender a valoração, eu gosto muito de dar esse exemplo, é assim. Eu preciso passar uma camisa, alisar a camisa que está amassada. Aí você fala, eu vou passar. Mas você vai passar o quê? Eu vou passar o ferro elétrico. Ótimo. E se você não tiver ferro elétrico, você consegue alisar a camisa, passar a camisa com alguma outra coisa? Então, qual é o valor de uso, por exemplo, de um lápis para eu passar a camisa? Nenhum, né? Não tem o valor de uso aí, o lápis não tem condições de... Posso demorar muito, pegar um lápis e ficar alisando a camisa. O ferro elétrico, ele tem um valor de uso muito maior, muito mais eficaz para passar as roupas do que um lápis. Já o lápis tem um valor de uso muito maior e muito melhor, muito mais eficaz para escrever no papel do que a ponta do ferro elétrico. Se eu não tenho lápis, eu vou pegar um ferro elétrico para escrever, vai ser complicado. Posso pegar uma faca, que é mais fininha. Mas o lápis, me parece que ele pode ser valorado positivamente melhor para escrever. E isso indica para a gente o seguinte, ó, que a relação de valoração, ela se dá entre nós, sujeitos humanos, e os objetos, os seres, as ações, aí o campo da moral, né? As atitudes, que têm características ou qualidades para atender necessidades nossas. Voltando ao exemplo do lápis. O lápis tem qualidades ou características próprias dele, do lápis, então isso é objetivo, que atendem à minha necessidade humana de escrever no papel. Quando eu caso os dois, eu faço uma valoração positiva do lápis para escrever. A mesma coisa o ferro elétrico, ele tem qualidades, características próprias dele, que servem para atender a minha necessidade de alisar uma roupa. Isso é valor de uso. Valor econômico é a questão põe o dinheiro no meio aí, propõe o custo das coisas e tal. Valor afetivo. Tem os valores afetivos. Eu tenho uma canetinha, que eu já nem sei mais onde ando, eu tenho aqui comigo uma tesoura, meu pai era alfaiate, quando ele morreu, antes de morrer, ele quis que eu ficasse com a tesoura como lembrança dele. Está bem guardadinha aqui. Tá? Velhinha a tesoura, ele cortava os panos com ela e tal. E essa tesoura, para mim, tem um valor imenso, afetivo. Valor econômico nenhum. Nenhum alfaiate vai querer comprar essa tesoura. Tá certo? Valor de uso, ela pode ter ainda que é capaz de cortar os panos. Tá? Isso é valor afetivo. Então, uma flor que a gente ganhou lá atrás, me lembro que eu ganhei de uma namorada, uma flor, então coloquei dentro do dicionário, ficou aquela flor sequinha, quem já não fez isso, né? Não sei se os jovens de hoje são tão românticos como nós de antigamente, de guardar uma florzinha dentro
A gente guardava dentro da Bíblia, dentro do dicionário, dentro do livro, não sei o quê, uma flor, uma coisinha, coisa boba, mas aquilo adquire um enorme valor afetivo. Por quê? Aquela coisa tem características, tem qualidades que atendem à minha necessidade efetiva de me relacionar com uma experiência amorosa, assim por diante. Né? Valores religiosos. Vai agredir um templo, um templo evangélico. Você pode ser morto. As pessoas não vão admitir que você agrida aquele lugar sagrado. São os valores religiosos que dizem respeito ao sagrado e ao profano. Né? As imagens de santos e tal, das igrejas católicas, têm um valor religioso relacionado ao sagrado. E no caso das atitudes, a gente chama de valores morais ou valores éticos. Então, a gente valora atitudes como sendo boas ou não boas, dependendo, são boas aquelas que têm características ou qualidades que atendem às necessidades nossas. Que necessidade? De respeito aos seres humanos, a necessidade de boa convivência na sociedade. Basicamente, são as necessidades de boa convivência dentro da sociedade. Então, identificar os valores que fundamentem normas de conduta é outro esforço grande da ética. Com isso, já se foram mais 20 minutos. Bom, e o que nós vamos entender por ciência, tecnologia e técnica? Ciência, todo mundo sabe o que é. É uma das formas de saber, ou uma das formas dos saberes humanos. Há outras, claro. Nós vivemos hoje, especialmente durante essa pandemia, né, há um endeusamento aí da ciência. Ainda bem, né? Não precisa endeusar, mas que ela é fundamental para muita coisa na vida humana, é claro que é. E o que é a ciência? É uma forma de conhecimento que tem um método próprio de produzir entendimentos a respeito de fatos, de situações, de objetos, de coisas, principalmente da natureza, mas também do ser humano, da sociedade, do funcionamento da sociedade. Nós temos uma gama enorme de ciências. Então, a ciência, eu pus uma definiçãozinha aí, né? Enquanto processo, é a atividade que propõe a aquisição sistemática, ou seja, metódica, de conhecimentos sobre a natureza biológica, a natureza social e tecnológica, com a finalidade de melhoria da qualidade de vida, tanto intelectual quanto material. Isso é ciência enquanto processo. Então, a ciência enquanto processo é esse movimento de investigação na busca de produzir entendimentos, os mais garantidos possíveis, a respeito de tudo. A ciência hoje está tentando entender tudo. Só que ela tem um limite. A limitação dela está no método. O método mais seguro, científico, é o método experimental. Fez o experimento, você comprova, assim, objetivamente, que aquilo é aquilo, ou aquilo é resultante daquilo. E é isso que deu origem a essa imensidão de técnicas, tecnologias que estão por aí. Na verdade, vários textos aí que eu reli agora, eles apontam que as ciências, elas nasceram das técnicas. Primeiro, a humanidade resolveu fazer coisas. Técnica diz respeito ao saber fazer. Então, os seres humanos começaram por exemplo, a caçar animais para comer, a pegar plantas e depois viram que tinha semente, começaram a plantar. Aí tem técnicas próprias de plantio que são desenvolvidas e, a partir daí, você faz uma reflexão a respeito disso e do cultivo de plantas, você tem toda uma teorização e toda uma ciência voltada para a agricultura, por exemplo. Aí você tem ciência, tem conhecimentos sólidos, organizados metodicamente, para explicar todo esse processo. E aí você a humanidade consegue, a partir das técnicas que vão se desenvolvendo e a partir dos conhecimentos elaborados a partir dessas técnicas desenvolvidas, a gente tem
uma razoável segurança de como produzir muito mais alimentos, muito mais comida para a humanidade. Então, você tem as grandes culturas de arroz, feijão, batata, trigo, não sei o quê, tudo que a gente gosta, frutas, hortaliças, etc. E vejam hoje a imensidão que é o agronegócio pelo mundo afora, né? E há países que são chamados de celeiros do mundo por conta da grande produtividade das suas terras. E aí analisa-se terras, olha quanto conhecimento é necessário, quantos séculos foram necessários de busca e aquisição de conhecimentos para serem consolidados em tratados científicos. E aí sim, esses tratados científicos, eles são tratados, elaborados conceitualmente. Estava começando a nossa conversa hoje aqui, né? E aí a coisa se inverte. Desses conhecimentos, você deduz orientações para a técnica e aprimora as técnicas. E no entremeio entre a ciência e as técnicas, a humanidade desenvolveu o que a gente conhece como tecnologias, que são teorizações, ainda não é o fazer, mas são teorizações já mastigadas, eu diria assim, reelaboradas, indicando como fazer para as técnicas. Isso é que eu chamo de tecnologias. O exemplo mais barato que eu tenho de tecnologia é a receita de bolo e a receita de pão. Eu gosto de fazer pão. O Adriano deve ter comido os pães que eu levava lá nas aulas, né? Uma receita de pão, ela inclui vários conhecimentos científicos, de química, de biologia, de física, né? Por causa do calor que você põe, de química, por causa do fermento, da reação do fermento com trigo, com açúcar, com óleo, com sal, etc. Eu tenho aqui uma enciclopédia de pães que é maravilhoso você ler quanta teoria científica está envolvida na fabricação de um pão. Isso é ciência. A tecnologia é a receita. Os ingredientes e as proporções você deve garantir na mistura dos ingredientes e o modo de fazer. Como é que você vai juntar tudo isso daí para dar como resultado o pãozinho quentinho lá que você faz, tira do forno e come. Tá? O fazer o pão é a técnica. A receita seria a tecnologia, mal comparando. E os conhecimentos que levam à produção das receitas cientificamente pensadas, e essas teorias são a ciência. Pois é, agora transfira isso para esse mundo da informática nossa, né? Quanto conhecimento foi elaborado ao longo de tantos séculos para nós chegarmos até os dias de hoje com essa parafernália toda. Imagine toda a tecnologia, toda a ciência e toda a tecnologia que está presente hoje nos cuidados com a saúde, com a nossa saúde. Pois bem, o texto aí, se vocês receberem que o Adriano vai passar, ele pode falar a respeito disso, né? Aqui tem um texto que eu tirei, que coloquei assim, ó, tecnologia é a aplicação do conhecimento científico às propriedades da matéria e da energia. Eu coloquei aqui uma perguntinha, não há mais aspectos a considerar, de forma a serem desenvolvidos novos produtos e processos destinados a reduzir o esforço humano ou a reduzir deficiências ou faltas nos humanos e nos demais seres. Tem por princípio o estudo das necessidades humanas para o desenvolvimento de produtos e processos destinados às diversas atividades socioeconômicas, culturais, etc., etc., né? E a técnica diz respeito ao saber fazer. Só um parênteses. Mesmo no caso do ensino médio agora, por exemplo, sempre a base curricular nacional não está focando apenas no aspecto de fazer os jovens aprenderem a fazer, que é o desenvolvimento de habilidades. A habilidade é o saber fazer.
Se eu reduzir a formação da juventude só ao saber fazer, eu estou voltando lá para trás, para os homens primitivos. Eu tenho que aprender o saber fazer, mas tenho que aprender o porquê se faz desse jeito e não de outro, aí eu vou aprender ciências. E tem que discutir também o para quê. E aí entra as ciências humanas, que são fundamentais para eu procurar entender qual a finalidade disso em relação à vida humana, né? Mas, então, um pouquinho assim, muito rápido essa noção. Agora, vamos tentar articular a ética com tecnologias, né? Um dos textos que o Adriano citou no começo aí, do Ivan Domingues, que é um especialista em estudar ética, ciência e tecnologia, é o título de um texto dele, ele coloca assim: colocada a questão ética, poderemos perguntar pelas bases e condições do surgimento em futuro próximo de um novo humanismo. As bases serão buscadas numa nova rearticulação entre ciência, tecnologia e humanidades, e darão ensejo à formação de um novo homem, definido não mais como instrumento e objeto das tecnociências, mas como sujeito e fundamento de todo o processo. Eu acho que é aqui que está o nó do enfoque ético em relação às tecnologias. As ciências e as tecnologias e as técnicas não podem ser as donas do ser humano. O ser humano é que tem que ser o dono, né? Ele que tem que ser o fundamento de toda a produção científica, de toda a produção tecnológica e toda a produção técnica. É em função do ser humano que os próprios seres humanos desenvolveram ciência, tecnologia e técnicas. Pense um pouquinho a respeito disso. Eu vou pedir licença 5 minutinhos, porque por conta da idade eu tenho que dar uma parada a cada 1h30, 1 hora, certo? Para uma necessidade minha, né? Já eu vou... Fique à vontade, professor. Bom, enquanto o professor Marcos deu uma saidinha, esse texto que ele menciona fala exatamente disso, né? O autor, ele traz autores de peso aí como para fundamentar essa migração, essa separação, né, da ciência com a ética, né? Aí no texto ele cita Descartes, Karl Marx, Adorno, vários outros autores, e vai mostrando esse rompimento e o tratamento do homem como instrumento da ciência, não a ciência a favor da humanidade, né? Então, até faltam 2 páginas para concluir aqui o texto, mesmo acabando a palestra que eu vou ler, que estou bastante curioso. Então, o professor Marcos, né, até pela idade dele, ele, como ele disse, ele tem algumas noções de tecnologia, né? Nosso grupo aqui de Direito Digital estuda as implicações dos fenômenos tecnológicos e as repercussões no direito, né? Então, hoje em dia nós temos vários desafios aí nas redes sociais. Uma postagem pode transformar a vida de uma pessoa, né? Uma postagem mal colocada, uma postagem num grupo de WhatsApp, né? Quantas brigas, barracos nos grupos de condomínio, de escola, né? Eu já tive relatos de professores, eu acho até que tem professores aqui da Diretoria de Ensino Norte 2, a convite da Raquel, né, que é uma das coordenadoras lá. Então, o professor Oriel voltou, vou devolver a palavra para ele. Professor, não precisa correr tanto, porque nós temos tempo, tá? Mesmo com o tempo gasto no início, tem bastante tempo para concluir, fique à vontade. Tá bom. Você está falando do tempo aí, nós temos bastante tempo,
Eu preciso ver se os participantes têm bastante paciência. E se eles têm bastante tempo também para ficar amarrados aí. Eu gosto muito de cumprir os horários. O combinado são 2 horas, que a expectativa de todos os participantes é assim, é das 19 às 21, ótimo, né? Mas aí eu estou olhando no relógio sempre aqui, agora são 20 horas e 3 minutos. Mas mais 10 minutinhos eu termino aqui essa parte, né? Eu queria, dentre os textos que eu li bastante, vários colocam a seguinte afirmação. Na verdade, antes disso, pensando assim, que as tecnologias, a ciência, as tecnologias e as técnicas, elas devem existir em função do ser humano, e não o contrário. Os humanos existirem em função das ciências, das tecnologias e das técnicas, que é uma inversão terrível, né? Que aí você acaba... Quer ver uma experiência dolorosa de inversão? Você vai a um banco e você percebe que na sua conta bancária um dinheiro seu desapareceu. Aí você chega lá e fala, olha, eu tinha tanto na minha conta e estou vendo aqui, alguém retirou tanto. Aí a pessoa do banco, uma vez um gerente do banco me disse, o que o senhor quer que eu faça? É o sistema. Eu disse para ele, tá bom, então eu quero conversar com o senhor sistema. Não, mas ele não existe. Então como é que você fala que a culpa é dele? Aí eu falei para ele, vem cá, o sistema existe, mas alguém o fez. E nos bancos e nas empresas, alguém controla o sistema. A alta direção do banco fica sabendo que esse dinheiro foi movimentado. Se eu não venho aqui reclamar, fica por isso mesmo, que o banco não quer perder. Mas vocês têm uma legislação assim, que quando a culpa é do banco, porque o banco não teve a devida vigilância em relação às fragilidades da tecnologia, olha aí os malefícios que podem ocorrer. O banco é obrigado a ressarcir o seu cliente. E é claro que o banco não quer tomar conhecimento disso, ele diz que é o sistema. Mas eu quero falar com o sistema, ou com quem é responsável pelo sistema. Aí você começa a tratar do ponto de vista ético, moral, e você chega no jurídico. E aí não tem escapatória, não é? Vocês vejam hoje quantos recursos tecnológicos são passados para nós, clientes de bancos, para mudarmos senha, fazer senha mais difícil dos hackers conseguirem chegar nela, assim por diante e tal. São tecnologias maravilhosas, aplicativos, você não precisa sair de casa, ir ao banco, faz pagamentos, faz não sei o quê, mas você se expõe. Né? Para não se expor tanto, você faz isso. Aí tem aqueles cadeadinhos de segurança nos sites do banco, né? Olha se o cadeadinho está lá ou não. Mesmo assim, tem gente que fura aquilo e acessa a sua conta. Mas a maioria dos acessos às contas bancárias se dá por descuidos do usuário, por não ter... Mas por que ou descuidos ou desconhecimento? O meu computador está avisando que a bateria está acabando, é que eu não liguei, né? Se não coloca a fonte, isso é outra tecnologia, tá vendo? Que me ajuda aqui, ó. O próprio computador fala, estou morrendo de fome, me dá comida. Aí você põe a mamadeira aqui para ele e ele começa a sugar e prontinho, voltou tudo normal. Isso é tecnologia, não é maravilhoso? Então, mas tem também esse lado que eu estava falando agora. Então, assim, ó, pensando assim, a produção da ciência e da tecnologia e a sua utilização deve ser sempre julgada como valiosa aos valores aí. Valiosa ou não, ou valorada positivamente ou negativamente, em função do que elas, produção e utilização, podem oferecer de benefícios aos seres humanos.
Isso aí é até onde eu li nos textos. Aí eu acrescentei por minha conta o seguinte: a todos os seres humanos. Esse é outro grande problema ético. Muitos benefícios da ciência, das tecnologias, têm sido ofertados não a todos os seres humanos, mas a uma parte privilegiada dos seres humanos. Isso também é dramático. É outra questão ética envolvendo aí a relação nossa com as tecnologias. É isso? Isso foi bem evidente agora, recentemente, na pandemia, né? Quando se estabeleceram as aulas online ou à distância. A grande maioria dos alunos, principalmente nas escolas públicas, tiveram sonegada a possibilidade de acesso às aulas online por falta de acesso às tecnologias da informação que veiculavam as aulas aí através de vários recursos. Mesmo na universidade, eu pude perceber isso muito claramente com as alunas do curso de pedagogia, para as quais eu dei aula no primeiro semestre de 2020, lá ainda estava pior a coisa. Das 80 alunas que eu tinha numa sala de pedagogia, apenas metade tinham ao menos um celular para acompanhar as aulas online. A outra metade não tinha o celular. E como é que elas iam acompanhar? Não acompanhavam, simplesmente não acompanhavam. Aí, o que eu mesmo fiz isso para minha conta, combinando com as alunas que tinham o celular, para eu enviar os textos, e algumas se prontificaram solidariamente com as colegas que não tinham o recurso da tecnologia, elas imprimiam, iam a algum lugar para imprimir os textos e levavam, e combinavam de se encontrar para levar os textos para aquelas alunas poderem estudar o conteúdo que estava sendo desenvolvido lá nas aulas, né? Mas pior do que isso, na rede pública toda, né, uma grande dificuldade. E mesmo hoje, ainda há crianças espalhadas pelo Brasil todo aí, que não têm acesso a essa tecnologia. Então, não é para todos. E aí vem a frase que eu queria, para terminar essa parte da tecnologia. Na verdade, as tecnologias em si mesmas não são boas nem más. O uso que se faz delas é que pode trazer benefícios ou prejuízos para a humanidade. Então, a ética e as regras morais relativas às tecnologias, elas têm que ser direcionadas, né, ao ser humano, aos seres humanos que utilizam e aos que produzem as tecnologias. É antiético e é imoral alguém produzir determinadas tecnologias que vão criar dependência, por exemplo, em seres humanos, principalmente nas crianças e nos jovens, que não têm muitas condições de se defenderem, e vão criar obsessões, por exemplo, por ter certos bens que não são, muitas vezes, não são nem acessíveis a essas pessoas, e assim por diante, né? Então, a ética, no caso, ela diz respeito a nós, seres humanos, né? E tem um lado ético nosso, que é de como utilizar as tecnologias e para que utilizar, cada um de nós, particularmente, não é isso? E eu até coloquei uma perguntinha que ainda quero desenvolver no texto futuro. Não haveria alguma tecnologia má em si mesma? Ela pode ser má, pode ser ruim para os seres humanos, mas ela é produzida por algum humano. Então, tem um duplo aspecto aí a ser avaliado eticamente. E esses benefícios e prejuízos devem ser avaliados também em relação aos demais seres da natureza e ao seu conjunto.
esses livros todos que eu coloquei aí, há capítulos sobre a relação de ética, tecnologias e meio ambiente. Por quê? Isso porque tudo que afeta a natureza ou o meio ambiente afeta o bem-estar dos seres humanos e dos demais seres, todos, especialmente os vivos, né? Os animais e as plantas. Tudo que nós fazemos tecnicamente ou tecnologicamente de errado com a natureza afeta a vida, todo tipo de vida, não só dos humanos, mas em relação a nós nos afeta. Por quê? Porque a natureza é a nossa casa. Quando a nossa casa é depredada, nós ficamos prejudicados humanamente falando. E isso é outro aspecto fundamental para o processo de constituição de regras, de normas, de conduta para todos nós, em relação nossa com os outros seres humanos e nossa com a nossa grande casa, que é a Mãe Natureza, mas tem uma segunda casa, que é o social, que é o cultural, que é o ambiente social no qual todos nós nos desenvolvemos. O ser humano não se desenvolve, não cresce fora de algum ambiente social. Então, os cuidados com o ambiente social é o meio ambiente social. A gente fala muito meio ambiente, pensa na natureza. Então, existe o meio ambiente natural, existe o meio ambiente cultural. Só que o meio ambiente cultural, ele não é antinatural. E aí eu ponho duas citações aí no texto. Uma é de Edgar Morin, que ele diz que o ser humano é 100% natural e 100% cultural. E a outra é de John Dewey, lá atrás, 100 anos atrás, já escrevia dizendo assim, o natural no ser humano é cultural e o cultural é natural. Criar cultura, cultivar o seu jeito de ser, cultivar os alimentos, cultivar a natureza, é natural no ser humano. Mas isso tem limites, para não destruir a própria natureza. Então, é muito interessante todo esse esforço de reflexão para a gente pensar seriamente o que nós estamos fazendo com esse nosso planetinha, né? E aí eu termino o textozinho aqui com algumas considerações. A primeira delas é que nada é simples nesse campo, da relação da ética com as tecnologias, e com a ciência, com as técnicas, e deve ser abordado por diversos enfoques. Aqui tem um enfoque, teria muita coisa a mais para ser debatida e discutida. Uma questão sempre subjacente é a questão dos valores, né? Que a gente às vezes deixa de lado. Há um meio ambiente específico de vivências humanas, que é o ambiente social, que eu acabei de falar agora. Não se pode esquecer disso, né? E outras coisas. Então, são 20 horas e 16 minutos, nós temos 44 minutos para vocês poderem falar também, né? Perguntar, discutir. Não é só perguntar, eu gostaria de ouvir também a posição de vocês. O que vocês pensam disso? Acho que o Adriano também gostaria de ouvir posicionamentos, mas pode também fazer perguntas se quiserem. Eu estou tentando tirar aqui da minha tela, entrou um negócio aqui de notícia, eu não consigo tirar. Tirei. Pronto. Então, quem quer falar? Adriano, você tem alguém que vai coordenar isso ou eu vou coordenando aqui? Não, acho que poderiam as pessoas se inscreverem pelo chat ou levantando a mão, daí nós vamos dando a Vai palavra. tomando a palavra, né? Isso. Eu gosto mais assim, cada um toma a palavra, porque quando a gente dá a palavra, parece que a palavra é da gente, né? Eu sou o dono da palavra, então eu te dou a palavra, dou a palavra, dou a palavra. Cada um vai tomando a palavra. No chat tem alguma pergunta? Que eu não olhei o chat. Cadê ele? Não, tá não, aqui. só Tem 21. Tem muita coisas coisa aqui. anexas.
Então, inteligência artificial que ganha autonomia de autoprogramação. Alguém colocou aqui, ó, a inteligência artificial que ganha autonomia de autoprogramação. Acho que tem as duas coisas na tal inteligência artificial, né? Tem aquela da automação, que ganha, que dizem, né? Que se chega à autoprogramação. Ainda há muita dúvida a respeito. Eu consultei o meu genro, que é engenheiro, que trabalha nessa área de informática e trabalha com inteligência artificial. Ele disse que inteligência artificial é uma meia mentira, porque não existe nenhuma inteligência que se autoprograma. Quem programa esses autômatos, entre aspas, é o próprio ser humano. Os analistas e programadores é que os fazem. E aí entra um outro aspecto ético importantíssimo. Mas há algumas máquinas que, devidamente programadas, elas tomam, entre aspas, decisões. Mas eu não entendo muito disso, tá? Mas tem essa pergunta aqui, se alguém puder responder, todos nós agradecemos. Não, na verdade, eu coloquei, é uma questão ampla, realmente tem, os especialistas falam disso, né? Tem umas terminologias específicas deles, alguns defendem que não é possível essa autonomia, outros, por exemplo, Stephen Hawking, se eu não me engano, ele temia muito a evolução da inteligência artificial. Tem um empresário também famoso da área de tecnologia, ele acha que nós podemos evoluir para essa questão, mas ainda é um pouco especulativo. Mas eu queria falar, até para suscitar provocações tanto para os participantes quanto para o professor, uma questão mais simples, mas que de fato ocorreu. No Google, se eu não estiver enganado, algumas empresas de tecnologia permitiram criar uma tecnologia de respostas, né? Uma inteligência artificial ali mais simples para a conversação, e com base nisso, com as práticas, né, racistas, misóginas, que violavam direitos humanos, falando palavrões e tudo mais, eu vou chamar vulgarmente inteligência artificial, mas aquilo ali que foi criado, acabou incorporando aquelas práticas das pessoas que começaram a falar. Então, teve uns 2 ou 3 casos de empresas que acabaram retrocedendo e desligaram, né, esses aparatos ali, que viram que não deu certo. Inclusive, gerariam danos para a imagem, a reputação da empresa. E temos outros dilemas éticos aí, né? Igual o professor falou. Dá uma paradinha só aí, Adriano. Sim. Essa frase que você falou é importante. Ó. As próprias empresas desligaram esse aparato porque ele não deu certo. O certo ou errado é o campo da ética. O certo e errado no tocante às ações humanas. Ética sempre diz respeito às ações humanas. Não deu certo. Não deu certo em relação, agora tem o resto da frase do Adriano, a imagem da empresa. Veja, a empresa cuida da sua imagem. Então, para ela, foi um malefício esse tipo de artefato tecnológico, certo? Agora, transfira isso para a imagem das pessoas. Quando algum artefato tecnológico ele é utilizado propositadamente ou não para denegrir, eu não gosto da palavra denegrir, uma vez eu falei isso, tinha um negro na minha aula, falou assim, por que o senhor não fala branquear, não sei o quê, fala denegrir, né? Ou seja, para diminuir a imagem, ou colocar em perspectiva ruim a imagem da pessoa, é a mesma relação. A empresa não quis aquele artefato porque estava prejudicando a imagem da empresa. Por que é que muitas vezes a gente não cuida, e os programadores, os analistas não cuidam,
desses artefatos tecnológicos que ajudam a prejudicar a imagem das pessoas, não só das empresas, né? Olha quanta coisa de ética tem nesse meio aí, né? Bom, continuando. Eu lembrei de mais 3 assuntos, né? Mas eu queria que Uhum. os outros participassem, mas eu vejo dilemas éticos. Até uma vez eu brinquei, né? Quando acordamos até o final do dia, temos um monte de dilemas éticos. Eu acho que até por essa questão de redes sociais, isso aumentou em relação ao Homem das Cavernas, né? Então, acho que hoje em dia a gente tem, até pela evolução, também é questionável, né, se nós evoluímos ou não, mas, enfim, não vou entrar nesse... por exemplo, carro autônomo, né, acho que nos Estados Unidos, um carro autônomo matou uma pessoa atropelada, né? Então, esse carro, ele tem uma programação ali e ele teria a capacidade de fazer uma escolha entre atropelar 10 crianças que estão saindo da escola, ou um idoso, uma mulher grávida, ou uma pessoa, um homem adulto, né? Esse seria um ponto. Hoje em dia, tem muitos hospitais, né, fazendo operações remotamente. Então, numa falha eventual ali no trâmite da operação, a culpa é de quem? É do médico-chefe, da empresa que criou a tecnologia para fazer essa operação remota, ou da empresa que programa aquele maquinário, né, por exemplo. Tinha uma outra questão, agora deixa eu ver se eu lembro aqui, que eu tinha anotado, mas não anotei errado. Esse caso do carro autônomo aí é muito citado em todos os textos que eu li, né? Parece que isso aí mexeu com a cabeça de muita gente, né? Mas todo mundo vai nessa direção. Esse carro não é absolutamente autônomo, ele foi programado. Ele foi programado para se desviar de certos tipos de empecilhos físicos, mas não o corpo humano, segundo alguns artigos que eu li, né? Eu fiquei assim, qual que é a diferença, né? Um poste e um ser humano, né? Eu acho que o poste, os sensores do carro devem responder de uma certa maneira que ele se desvia. O corpo humano, o sensor não capta exatamente se ele tem que desviar ou não, né? Mas olha, veja, isso é colocado lá, né? Não nasceu lá dentro dele. Ele não tem aquela autonomia de deliberar e de escolher, né? Qual o terceiro caso? Eu lembrei de 2 que eu li recentemente. Foi feita uma saboneteira tecnológica em algum país e na programação dele não reconhecia a pele negra, né? E tem algumas questões de programação que acontecem isso, daí fica a dúvida, foi feito dessa forma de propósito ou foi porque as amostras que foram utilizadas, né? E tem outro caso que eu lembrei, a Amazon e algumas empresas, elas estão vulgarmente chamando inteligência artificial, vendo a questão do rendimento dos funcionários, né? Então isso leva a enganos também, né? Porque, por exemplo, o cara foi fazer uma entrega, ou algumas no mesmo dia as pessoas não estavam, né? O carro quebrou, então isso afeta o desempenho da pessoa, e a pessoa está sendo dispensada às vezes por uma análise injusta ali, né? O fator humano faz falta naquela análise, né, de efetividade do trabalhador, né? E outras questões que têm acontecido dessa natureza. Quem mais quer falar? Estou curioso. Vamos, pessoal da comissão, alguém tem alguma questão aí da comissão, ou os convidados também, fiquem à vontade. Onde está o Márcio Galho, filósofo? Ou a Thaís, que é filósofa? Estou aqui, professor. Sabe o que eu estava vendo na sua fala? Um livro que eu comprei do senhor faz muito tempo. Esse aqui, ó, Os Fundamentos da Filosofia, Ensino Fundamental. Como chama? Filosofia, Fundamentos e Métodos, Ensino de Filosofia no Ensino Fundamental. Por acaso é meu.
É seu, é seu. Eu sempre tive essa preocupação, que eu acho que é uma... Quando a gente fala de ética, a gente fala desde o momento que nós nos percebemos no mundo, né? Eu sempre, de uma forma bem descontraída, eu falo isso com meus discentes. O que é pensar eticamente o mundo? Como interpretar esse mundo eticamente e acaba envolvendo tudo. As comunicações, os meios digitais, as nossas responsabilidades, qual é o papel do indivíduo nas técnicas e nas práticas dessas técnicas. Então, eu tenho muito essa preocupação em trazer essa reflexão às demandas do dia a dia, do cotidiano. Então, a fala do senhor vai pontuando bem isso, essa prática entre o exercício, a praxe e a ciência, caminhando junto com o ser humano. Eu não posso criar um ser humano exageradamente só para produzir uma função para a sociedade, técnica de um ofício, que isso é importante, mas eu tenho que falar o que está por trás da produção desse conhecimento. Então, eu estou vendo que, apesar de tantas tecnologias, e essa questão das humanidades está se escapando entre os nossos dedos, né? Como foi citado aí, o Adriano citou alguns filmes, o Matrix, que eu percebi, mas tem o Robô, né? Que é um livro de ficção científica lá dos anos 50, que já vem essa abordagem. Até que ponto essa questão da tecnologia, de uma coisa criada pelo ser humano para fazer espelho da sua própria imagem, isso é muito perigoso. Eu vejo muito isso no Eu, Robô, e tem até um outro filme, se não estiver enganado, é Major e Prime, que as pessoas vão caindo no processo tecnológico tão absurdo que o celular virou uma extensão. Virou uma extensão. E a gente começa, onde entra a ética? Que tipo de informação que eu recebo e para onde eu vou caminhar essas informações? Então, pensar filosoficamente ou pensar criticamente é como a gente vai adentrar nesses temas, ainda num momento tão conturbado no mundo, né? Até onde a gente estava isolado, cada um no seu... Quem tem condições de trabalhar remotamente, estava isolado, vamos dizer, um termo bem platônico, na sua caverna e tendo que trabalhar, né? A personificação de aparelhos em características humanas. Então, foi uma coisa que eu fico sempre pensando, como dirá com esses dilemas? O que é ética, é correto? Daí tem até uma máxima do Kant, age de uma maneira tal que a sua ação seja uma lei universal. Aí é o que é a lei, o que me torna universal nessas leis. A minha ação correta, fazer corretamente aquilo que não é um bem só para mim, mas um bem que existe para mim que pode ser servido coletivamente. E as tecnologias, esse mundo acelerado, acho que, e mais o efeito da pandemia, parece que sugou, né, esse momento de reflexão. Tudo é muito apressado. O aluno tem que ser avaliado, o aluno tem que aprender de qualquer forma, a questão socioeconômica, socioemocional, tudo de uma forma muito... E quando você vai ver, é a nota. Ou na questão do direito, o julgamento, vai dar certo ou não vai dar mais, essa crise do judiciário do Brasil. Então, tudo envolve técnica, mas a técnica tem que estar, concordo com o professor, com a ciência e com a prática. Tá? Mas, olha, foi muito bom ouvi-lo, viu, professor? Você colocou umas coisas aí são um pouco mais pé no chão do que a gente falar da inteligência artificial e dos autômatos, né? Ou dos Acho que congelou. Congelou, professor Marcos. Será que... ou quase perfeitas, mas induzem as pessoas ou a certas atitudes de consumo não adequadas. E aí, se você falar isso para a empresa,
da qual elas estão consumindo os produtos, a coisa mais adequada que está se fazendo, porque estão vendendo muito. Mas esse é o objetivo, não é? Ou então induzem a certas atitudes com relação aos colegas de vida, ou aos pais, ou aos irmãos, ou aos vizinhos, ou aos mais velhos, e o pior ainda, quando induzem as discussões sociais. Né? Isso há programas, seja desenho animado, ou determinados filmes, e mesmo através do WhatsApp, através do Facebook, etc. Né? É muita coisa que ocorre. Então, isso aí é mais pé no chão para nós. Né? Não sei se vocês acompanharam ontem, hoje, né, uma live em que o presidente da República reproduziu aí uma informação, parece que não é verídica, né, de que a vacina é tecnologia. A vacina contra a Covid, Travou de novo. Bom, então, cientistas, etc., reagiu. O Facebook, foi o Facebook, né? Retirou a página dele por uma semana, como castigo, por ter divulgado uma mentira científica, segundo lá dizem, né? É uma reação muito grande, e hoje, inclusive, alguém entrou com um processo contra ele junto ao STF, ou se foi a Procuradoria-Geral da República, uma coisa desse tipo assim. Veja, a tecnologia que está por trás ou por dentro desses meios de comunicação de massa, seja o WhatsApp, Facebook, Instagram, etc., eu só utilizo o WhatsApp, esse mesmo, muito pouquinho, né, para mandar recados e fazer comunicados urgentes. Eu não tenho paciência para acompanhar o Facebook, não, porque entra tanta coisa ao mesmo tempo. Minha mulher, sim, ela curte bastante. Então, as notícias da família, as notícias dos conhecidos, eu fico sabendo por ela que ela vê no Facebook. Mas eu particularmente, não. Eu acho que perde muito tempo, entre aspas, né? Mas poderia ganhar tempo também trocando informações, trocando indicações boas, etc. Mas você veja, esse é um outro dado importante, tem toda aí processos contra, né, os que divulgaram notícias falsas, em inglês dizem aí fake news, e tanto aqui quanto em outros países, né? Isso é um mau uso da tecnologia. Então, a ética entra aí, não é na tecnologia, ela entra no uso. Aquela frase que eu li do Ivan Domingues, que é um dos artigos que o Adriano passou para vocês, acho que é muito interessante esse artigo. A frase está lá nesse artigo. As tecnologias não são boas nem más. Bom e mal é o uso que os seres humanos fazem delas. Então, é isso que é importante ficar na cabeça da gente, né? Mas também a gente pode dizer assim, certos seres humanos que dominam de uma maneira privilegiada certas tecnologias acabam fazendo um mau uso dessas tecnologias, prejudicando a milhões de pessoas, né? Um outro exemplo que está nos textos todos aí é a questão dos agrotóxicos. Agrotóxico é tecnologia. É interessante, a produção de sementes transgênica que chama, né? O milho transgênico, o trigo transgênico. Eu gosto muito de ler aqueles artigos mais densos que aparecem na Folha de São Paulo aos domingos, no caderno Ilustríssima. Antigamente era o caderno Mais. Eu tenho vários deles arquivados, muito bons. E alguns traziam, por exemplo, com relação aos transgênicos, uma
uma informação que eu nunca fui checar se é verdadeiro ou não, mas me assustou muito, que alguns países do mundo, e lá eles citam nominalmente Estados Unidos, Rússia, parece que Alemanha, Inglaterra, etc., acumulam toneladas de sementes que não são transgênicas, sementes naturais que podem ser plantadas e nascem, né? Parece que as transgênicas, elas nascem, mas dali você não retira uma semente que pode ser replantada. Então, a tecnologia que produz essa semente, o que ela tem de bom? Ela produz mais alimentos, mas, ao mesmo tempo, cria condições para um mau uso, para que alguns grupos econômicos façam reservas das sementes capazes de serem plantadas e serem reproduzidas, mais sementes podem ser plantadas, na mão de poucos, porque eles enxergam que futuramente quem tiver o domínio dessas sementes dominará a economia mundial. A mesma coisa com relação à água, né? As tecnologias com relação à conservação dos mananciais. E aí entra toda a discussão com relação à tecnologia que favorece os madeireiros para dizimarem enormes florestas. Ontem eu estava vendo, foi ontem, domingo, acho que na Cultura, uma reportagem interessante de pessoas que estão replantando a Mata Atlântica aqui no estado de São Paulo, e tem um grupo que já replantou não sei quantos milhões de árvores nativas da Mata Atlântica, em determinada região aqui do estado, e, para surpresa deles, muitas minas de água surgiram nesse replante. Eles mostraram a foto assim da plantação, as árvores já estão grandes, com uma certa altura, a metade já do que elas são originalmente. Elas chegam a 4, 6 metros de altura, estão com 2, 2,5, 3 metros. E já começam a surgir veias de água que começam a correr em pequenos regatos, são bacias, né? E elas vão em direção a alguns rios da região, estão realimentando os rios. Isso prova que esse desmatamento sem controle, sem critérios, ele acaba gerando a diminuição da água potável no mundo, né? E, por consequência, vai gerar uma série de problemas de saúde, inclusive a falta de água, matando pessoas de sede ou de falta de água no organismo, né? Isso é dramático. Mas a tecnologia ajudou no desmatamento. Ou então, essa sede, né, de ganhos com as tecnologias agrícolas, aí cortam simplesmente imensidões de florestas, especialmente das beiradas da floresta amazônica. Há muitos anos atrás, uns 20 anos atrás, eu fui fazer umas palestras em Rondônia e me mostraram lá assim vários trechos da mata, da floresta amazônica, as árvores todas no chão, e não eram madeireiros, eram agricultores que vieram do sul, especialmente do Rio Grande do Sul e do Paraná, para aquela região norte, e estavam desmatando sem nenhum controle para poderem criar o gado ou fazerem plantações. As plantações boa parte delas deram errado, a não ser a soja, porque a terra não era adequada. Mas a pastagem até que deu certo. E aí o que nós vamos ter? Muita carne, mas não vai ter água daqui a pouco, e você não vai ter como sustentar os rebanhos, e não vai ter água para sustentar as plantações necessárias para ter comida para todo mundo. Olha o drama do mau uso de tecnologias, né, porque quando era só na enxadinha, só no facão, demorava muito para desmatar, para cortar uma árvore, para cortar os arbustos e assim por diante, né? E agora, isso não é culpa da tecnologia, né? Ou seja, o mal não está na tecnologia em si, mas está no uso que se faz dela, sem pensar nas consequências.
quando a gente pensa nas consequências, há vários livros, né? Um deles eu coloquei aí, que é esse aqui pequenininho, que se chama Ética, Maria de Lourdes Borges, está na relação que eu coloquei no texto aí. Ela apresenta os vários tipos de éticas. Então, existe um tipo de ética que quem fala muito dela e se declara adepto dela é aquele Schwartzman, que é colunista da Folha. Ele fala: eu sou um consequencialista em termos de ética, né? O que significa isso? Eu vou julgar uma ação como sendo boa ou má, dependendo das consequências que ela gera, né? Mas aí há limites para essa ética também, né? Eu posso, por exemplo, querer acabar com a pobreza. Acabar com a pobreza é um fim nobre. Eu quero acabar com o fato de existirem pessoas pobres. Agora, eu posso usar um meio bem rápido para acabar com a pobreza. Mandar matar todos os pobres do planeta. Aí a ética consequencialista ela fica complicada, porque a consequência foi acabar com a pobreza. Acabou. Mas acabou com as vidas humanas. Então, o ideal estava errado aí, né? O ideal não é acabar com os pobres. O ideal é acabar com a pobreza em pessoas pobres. Quais seriam os meios para isso? Essas discussões são muito, muito fortes, muito também difíceis, né? Ética nunca foi um tema fácil na humanidade. Até a gente pode ver isso. Tem um texto meu que eu coloquei na bibliografia que foi publicado numa revista do Mackenzie, chama-se Ética na Formação dos Jovens, qualquer negócio assim. Lá no final, eu passo uma lista de autores que produziram livros de ética nesses 2000 e tantos anos, 2.700 anos, desde os gregos até agora. Peguei assim os principais, né? Tem uns 20 ou 30 livros aí. Já começar lá com o Platão, toda a obra do Platão é uma discussão ética, né? É muito interessante ler tudo aquilo. Se pegar a República, que agora está nas bancas, foi lançada de novo a coleção Os Pensadores aí pela Folha, e o primeiro volume é a República do Platão. Se não me engano, é no livro 8º, não tem capítulos, são livros, né? Livro 1, livro 2, livro 3, mas na verdade são capítulo 1, capítulo 2. No 8º, se não me engano, ele faz uma descrição de como eram os políticos na época dele. Parece que ele está falando de hoje. Você lê aquilo lá e fala, mas isso aqui é hoje, né? Desse jeito. E ele faz uma crítica dura, né, aos desonestos, não sei o que e tal. E coloca as questões éticas para serem debatidas ali naquele momento. Isso há 2.400 anos atrás. Em seguida vem Aristóteles, com um livro inteiro sobre ética, Ética Nicômaco. O Aristóteles, aliás, tem 2 livros, né? Mas mesmo o livro Política do Aristóteles, o tema da ética perpassa o livro inteiro. Depois vem todos os trabalhos de ética. No Império Romano tem pouca coisa, mas na Idade Média tem bastante, né? Se não tem tratados específicos de ética, tem a ética o tempo todo nas obras dos grandes pensadores da Idade Média, especialmente na escolástica, isso na Europa, né? Parece que o nosso foco é sempre o mundo europeu ou o mundo ocidental. Hoje há muitas pessoas estudando as filosofias que surgiram, por exemplo, no continente africano. Um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Renato Nogueira, um professor negro, doutor em filosofia, tem pós-doutorado e tudo, ele estuda especificamente a filosofia africana. E ele prova na tese de doutorado dele que os gregos, que são europeus, foram beber a filosofia inicialmente lá no Egito, que é África, né? E beberam da filosofia africana para trazerem para a Grécia, que depois foi para Roma, que depois foi para toda a Europa e chegou até nós, que é a filosofia que a gente estuda. Pega a coleção Os Pensadores aí, é só filósofos europeus, né, praticamente. Agora incluíram um ou outro que não seja.
Então, os livros de ética aparecem. Agora, na época moderna, a quantidade de livros de ética é impressionante, né? Tem o Hume, tem o Locke, você tem o Spinoza, um livro inteiro sobre ética, né? Até chegar aos nossos dias. O último livro que eu ponho é do Fernando Savater, o Sabater, que é um espanhol, que escreve um livro que tem quase o título do primeiro livro do Aristóteles lá. O Aristóteles escreveu Ética a Nicômaco. Nicômaco era o filho dele. E aí o Fernando Savater escreve em 2001 ou 2011 um livro chamado Ética para meu filho. Assim, bem atualizado, mas se reportando a todas as obras que vieram antes e assim por diante. É um tema complexo, difícil. É muito difícil a gente saber decidir com justeza a respeito do que é o certo e o errado, o bem e o mal. É um desafio para nós todos, seres humanos. Mas a gente não pode abandonar a busca, a investigação e a preocupação com valores que devem sustentar regras morais, portanto, com a ética. A gente tem que ver por que a gente valora positivamente isso ou aquilo e por que a gente não valora positivamente isso ou aquilo. E por conta dessa valoração ou não valoração, é que a gente elabora as normas de conduta para a convivência nossa uns com os outros. Mas aí, por conta de uma fala de vocês, eu acabo fazendo uma palestra de novo. Vamos lá, quem mais? Thaís, fala, Thaís. São tantas colocações tão pertinentes e tão perfeitas que eu fico até envergonhada de fazer qualquer tipo de colocação neste momento. Não pode Mas, diante de tudo que você falou, eu tenho cada vez mais certeza de que realmente a filosofia, apesar de desdenhada por muitas pessoas, ela é a vertente que promove a reflexão, e não é uma reflexão que fica apenas no mundo das ideias, né? É uma reflexão que faz com que você transforme o seu agir, o seu pensar e a sua conduta, seja ela política, seja ela social, seja ela familiar, seja em qualquer âmbito, né? Porque a ética permeia o nosso espaço da hora que nós acordamos, da hora que nós vamos dormir. E se bobear, inclusive, quando dormimos, temos que ter certas éticas, né? Certa postura ética. Então, se a gente for trazer, então, a questão de moral, essas outras questões, o quanto é necessária a filosofia dentro das nossas vidas, dentro das nossas rotinas, e que as pessoas, por pura ignorância, muitas vezes, não valorizam. Então, assim, eu não tenho nem como falar nada, agradecer as suas palavras, porque é tanta sabedoria junto de uma pessoa só, que se eu chegar a saber um pouquinho do que você sabe, eu já me sinto feliz. Parabéns e obrigada por nos brindar com essa noite, com essas palavras maravilhosas. Até os 80 anos você tem tempo. Opa! Bens a Deus. Não é vantagem nenhuma. Você fica... Eu dei aula de filosofia 56 anos seguidos. E aulas com alunos que eu sempre provoquei para fazerem perguntas, para discordar de mim, para debater, não sei o quê. E esses alunos obrigam você a ler mais, a estudar mais, para poder trabalhar com eles as dúvidas. É assim que a gente aprende. O professor aprende quando ele é provocado pelos seus alunos para estudar mais e assim por diante, né? E depois, quando você vai eu espero que você chegue lá, que é muito, muito gratificante, trabalhar no mestrado e no doutorado. Eu trabalhei 17 anos, especificamente em mestrado e doutorado, e você tem que orientar teses e dissertações, e aí com temas que às vezes você conhece pouco deles, mas o aluno está ali, ele tem direito de ter uma orientação. Aí você caminha junto com ele na pesquisa para aquele tema e para aquele problema dentro do tema que ele quer solucionar. Aí você é obrigado a ler, reler e tal. Foram 17 anos de imensos aprendizados. Quem mais aprende no mestrado e no doutorado são os orientadores, porque se obrigam até ir adiante dos seus orientandos, né? Senão ele passa vergonha, né? Nem que seja por isso, por amor próprio. Mas não é por isso, é porque ele tem que prestar um serviço
de apoio, de ajuda, para que ele orientando dele, e tem como meta desenvolver uma tese, uma dissertação, para defender um ponto de vista em relação a um problema. Eu acho muito bonito isso. Isso é pesquisa que colabora para a construção do conhecimento para a humanidade. Esse é o grande objetivo dos pesquisadores. Não é para ter o título de doutor e botar na parede de diploma lá, doutor, não sei o que, das contas, né? Isso é bobagem. O que vale mesmo é o resultado desse trabalho em benefício da ampliação do conhecimento para os seres humanos, porque o conhecimento ele é uma luz, né, que nos ajuda. Ele não pode atrapalhar. Então, há conhecimentos que são enviesados. Por exemplo, o conhecimento que afirma que o ser humano deve cuidar só da sua mente, só do seu intelecto, só do seu conhecimento puro, e não deve se deixar levar pelas paixões, pelas emoções, é um conhecimento enviesado, porque nós somos, antes de tudo, emoções. A Thaís é moça, né? Tem umas moças aí. Sabe o que é emoção? Emoção é quando uma moça vê um moço alto, bonito, que ela fala emoção. Isso aqui é emoção. Aí o que ocorre lá dentro dela, né? A mesma coisa ocorre com o rapaz. Quando vê uma moça linda, maravilhosa, bonita, atraente, ele fala emociona, né? O que ocorre dentro da gente? Ocorre um impulso de ir buscar aquela pessoa. Emoção é aquilo que move para. Moção, os advogados estão acostumados a fazer moções. Nos congressos, a gente faz moção. Moção, o que é? É um documento que pretende mover as autoridades para realizar certas coisas, ou mover a comunidade na direção da luta por certos direitos. Isso é uma moção. Uma emoção é uma moção, um movimento que empurra para. As emoções em nós, elas são as forças que nos movem na direção daquilo que desejamos. Trabalha com desejos, muitas vezes com os impulsos. Mas a gente não tem só as emoções, a gente tem a racionalidade. O que a racionalidade ajuda? Ajuda no equilíbrio das emoções. O velho Platão, viu, Márcio, lá atrás, escreveu lá naquele livro dele, A República, uma historinha, ele gostava das historinhas, né? Que ele chama de mitos, o mito da caverna, o mito do anel de giz, o mito não sei das quantas. Tem lá um dos mitos da carruagem. Diz que o ser humano é como uma carruagem. E a carruagem é o nosso corpo, é o nosso ser. Agora, nós temos grudados em nós os cavalos. E os cavalos são as emoções, os impulsos. E a razão, onde é que fica? Quem fala é o cocheiro. O cocheiro não pode impedir o cavalo de puxar a carruagem, senão você não chega no destino. Mas ele tem que segurar os cavalos para o cavalo não cair no abismo, nem jogar a carruagem no abismo. As emoções podem nos jogar nos abismos, mas elas podem também nos conservar no caminho correto para nos levar à satisfação dos nossos desejos. E aí volta no Aristóteles que fala, com a justa medida. O Aristóteles fala do meio termo. Eu preciso de alimentos. A emoção para o alimento é fundamental para a minha sobrevivência. Mas eu não posso comer demais, porque me faz mal. Também não posso comer de menos. O ideal é o justo meio, é o meio termo. O Aristóteles dá esse exemplo, inclusive, né? Assim também é a paixão amorosa. Demais a gente fica doidão. De menos a gente fica na sede. Aí tem que ser meio termo. Ou, no caso das paixões amorosas, pode ser um pouquinho mais do que o meio. O Aristóteles não entendia muito bem disso. Mas é muito gostoso ficar apaixonado, né? Todo mundo que já se apaixonou sabe que é bom. E, ao mesmo tempo, provoca na gente cenas ridículas. No meio dos outros, faz umas coisas, declara, ajoelha, não sei o quê. O ser humano é um ser maravilhoso. É cheio dessas coisas maravilhosas, boas e bobas. São emoções, impulso, racionalidade. Juntos os dois.
dá um ser humano legal, né? O Edgar Morin tem um livro chamado Ética. Eu gosto desse livro dele. Lá ele vai falando das emoções, vai falando não sei o quê, fala do amor, da paixão, a ética no amor e tal. Lá no final do livro ele fala assim, olha, as emoções são fundamentais. O amor, a paixão é fundamental na vida humana. Mas no coração do amor deve haver um espaço reservado e importantíssimo para a racionalidade. Senão o amor, a paixão e o amor fazem com que nos percamos na rota da vida. É bonito essas coisas. São bonitas, mas põe isso em prática. É muito difícil. Não é fácil ser gente. Deixaram, não sei, o destino, os deuses, ou Deus, deixou por conta da gente, e a gente tem autonomia para orientar a própria vida. A gente defende a autonomia, mas a autonomia gera responsabilidade, né? Mesma coisa com relação às técnicas, às tecnologias. Tem que haver uma imensa responsabilidade pelas consequências que elas podem provocar, mas, ao mesmo tempo, uma imensa responsabilidade por desenvolvê-las por conta dos benefícios que elas podem trazer para a humanidade, para o ser humano. Mas sempre o foco tem que ser o ser humano, e eu acrescentaria a natureza, o meio ambiente natural e social, porque é aí dentro que o ser humano cresce e desenvolve e tem garantia de uma boa sobrevivência. Não basta sobreviver, é preciso sobreviver bem. Né? Isso é ética. Lá no fundo, ética para mim é isso. Perfeito. Mais alguma? Tinha um rapaz, acho que ele estava entrando e saindo, ele queria falar, mas acho que ele saiu. Todos que permaneceram, conseguem abrir a câmera, autorizam a gente fazer a foto só para registrar nossa participação hoje, professor Lorieri? Tem mais gente que consegue abrir a câmera? Tem o direito da imagem. O direito de imagem. Mas assim, ó, quem abrir a câmera é porque está de acordo em ser fotografado e ser divulgado a sua imagem. Quem não abrir é porque não quer, não quer. Aceitação tácita expressa. Tácita / expressa. Bom, eu estou printando aqui. Abriu, mais gente entrou. Rodolfo, Cláudio, Juliana, Thaís, Luciana. Luciana está quietinha, sempre fazendo quem com a tiver na cabeça. comissão, pode colocar lá para quem conseguir printar e colocar lá no grupo, daí nós divulgamos. Rodolfo, depois. você é do direito ou você também é de outra área? Acho que ele não escutou. Acho que está escrevendo. Não sabe? Não deu. Prontinho. Bom, então é isso, pessoal. Se não tiver nenhuma consideração a mais, agradeço ao professor, em nome da OAB, em nome da nossa Comissão de Direito Digital. Muito obrigado. Espero que ao Cristiano, na Faculdade de Direito da Unicel, em São Carlos. Então, muito obrigado, professor, muito obrigado ao OAB, muito obrigado a vocês participantes e que voltem com várias reflexões filosóficas para suas casas. Obrigado. Palavras finais, professor? Muito obrigado pela atenção de vocês, pelo convite que o Adriano me fez, tá certo? E quando precisarem, estou às horas, porque agora eu ando meio à toa na vida. Eu não tenho chefe e não tenho horário mais. É um privilégio. Mas eu trabalho bastante lendo, escrevendo. Estou gostando dessa vida agora. Certo? Muito obrigado. Que tenham uma boa noite. Boa noite a todos e a todas. E obrigado pelo evento e pelo bate-papo. Obrigado, professor. Bom descanso a todos. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, professor. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, professor.